O capítulo começa no subsolo da garagem, com Yushin surpreso após ver a aparência mudada de Sivo. Ao deixar sua máscara cair no chão, ele diz: Sivo, é você. Ao se aproximar dele, pergunta: o que aconteceu? Em seguida, fala: deixando seu corpo de lado, como diabos você lidou com aquele monstro? Cansado da luta que teve com o yokai serpente tremendo por causa do efeito do veneno, com um pouco de dificuldade, Sivo fala: espera, só um momento. Não consigo respirar. De repente, o ar parece estar abafado. Após ver o estado do seu amigo, Yushin, pensando, diz: veneno, e ainda por cima, não é um veneno comum, é de uma habilidade. Com os recursos que eu tenho agora, eu não consigo curá-lo. Em seguida, ele fala: beleza. Não tem motivos para falar isso agora. Sivo, espere aqui. Após Yushin dizer isso, logo em seguida, a veia saltada no pescoço de Sivo começa a diminuir de tamanho. Yushin, ao perceber que a veia saltada no pescoço de Sivo está diminuindo de tamanho, surpreso, pensa consigo mesmo: ele está se curando naturalmente? Ao perceber algo, Yushin olha para o lado e vê um rastro de sangue do yokai serpente. Em seguida, ele vê o yokai fugindo. Irritado, após ver o yokai serpente fugir, ele diz: fala sério, isso está me deixando maluco. Corta a cena para o lado de fora da garagem. Sivo pergunta para Yushin: então, está se sentindo melhor agora? Após ouvir o que Sivo disse, Yushin, sentado com a cabeça baixada, fala: se eu estou bem, como eu poderia estar bem agora? Eu perdi o yokai que eu definitivamente deveria ter pego. E não só isso, o amigo que eu conheço há 3 anos é um yokai híbrido, e ainda por cima é um híbrido goblin. Sivo, completamente curado do veneno do yokai serpente, e ao ouvir o que ele disse, com a cabeça baixa, Yushin continua a falar, murmurando: embora você estivesse bem à minha frente por 3 anos, protestei sobre me tornar membro da Assembleia Nacional por causa de um assunto que eu nem percebi. Se meu pai soubesse, ele riria da minha cara e me acharia ignorante. Bem, eu posso ser pão duro, mas... Com um leve sorriso, Sivo pergunta para ele: eu acho que esse é o motivo pelo qual você não me disse que tipo de centro de treinamento sua família administra, certo? Com um suspiro, Yushin diz: sim. E continua dizendo: é dever de nossa família treinar e erradicar criaturas sobrenaturais. Mas se eu dissesse isso para os outros, eu seria tratado como um louco, não é? Em seguida, com um tom sério, ele fala: bem, mas isso acabará em 6 meses. Surpreso após ouvir o que ele falou, Sivo, pensando, diz: 6 meses? Yushin também sabe sobre o festival. Em seguida, pergunta novamente: isso é algo comum de acontecer? Yokais vindo ao mundo humano e ferindo pessoas? Com um tom sério, Yushin diz: isso não é comum. Não, ao invés disso, eu devo dizer que é algo bem raro de acontecer. Se eles estivessem apenas lutando entre si, eu não me importaria. Mas um yokai atacando um humano, isso só aconteceu algumas vezes nos últimos 100 anos. Mas, recentemente, a história mudou. Após ouvir o que ele disse, Sivo, surpreso, pergunta para ele: desde quando? Com a expressão séria, Yushin fala: para os yokais, os humanos são o melhor alimento para se tornarem mais fortes. Ultimamente, os yokais que querem se tornar rei cruzaram a linha e começaram a caçar e devorar os humanos. Há um mês atrás, o número de pessoas desaparecidas começou a crescer, principalmente em cidades densamente povoadas. Não existe evidência concreta de envolvimento de yokais, mas, na maioria dos casos, haviam sinais, como manchas de sangue deixadas nas casas das pessoas desaparecidas. Porém, yokais se revelando de forma tão direta assim, é a primeira vez que vejo isso acontecer. Após dizer isso, Yushin percebe algo estranho e se levanta rapidamente, com sua espada em mão e os olhos atentos ao redor, deixando Sivo surpreso com a rapidez com que ele se levanta. Em seguida, Sivo pergunta: o que foi? Logo depois, algo cai na beira deles, e Sivo fica surpreso ao ver quem é Solmi, com expressão preocupada. Ela pergunta para ele: você tá bem? Se machucou em algum lugar? Eu sinto muito, eu realmente sinto muito. Eu caí na armadilha que nem boba. Após ouvir o que ela disse, Yushin aponta sua espada para ela, dizendo: já chega disso. Não chegue mais perto, yokai. Deixando Solmi assustado e chorando com o que ouviu, ele continua a dizer, com um tom sério:
Se você der só mais um passo, eu vou considerar isso como um desrespeito ao meu aviso e te eliminarei imediatamente. Ao ver o que ele está fazendo com Seol-mi, Sivu grita, dizendo: Yushin, ela. Mas ele é interrompido por Yushin, que fala: ela não é humana, é uma yokai. Consigo identificar só pelo fato de ela ser do tipo que segue as leis. Esse é o motivo pelo qual eu alertei ela em vez de atacar imediatamente. Sivu fala: então, não há motivo para dar um aviso se você vai atacá-los de qualquer forma. Yushin diz: é por sua causa. Por causa desses yokais e suas leis do tipo que diz: se você se qualifica como um yokai, eu vou te mandar para o mundo humano. Sivu fica chocado após ouvir o que ele disse. Yushin continua falando: seu idiota, você acha que entende o significado disso? Eles são monstros. Mesmo que eles se pareçam com humanos por fora e sejam diferentes uns dos outros, sua natureza ainda é a mesma. Movidos pelo poder e pela carnificina, eles são monstros que chegaram a predar humanos, e até mesmo sua própria espécie. Seol-mi fica impactada com as palavras ditas por ele. Ele segue dizendo, com sua espada apontada para ela: não importa o quão misturado seu sangue seja, você ainda é um humano, Choi Sivu. Esse lugar é a sua casa. Para estar aqui, você não precisa pedir permissão para um yokai ou algo assim. Sem falar que eles te sequestraram à força, e estão dizendo que você precisa se tornar um monstro para ficar aqui, na sua casa? Isso é um absurdo que não faz sentido algum. Absolutamente, não importa o que aconteça, eu não posso deixar você ir. Após ouvir as palavras dele, com a expressão triste, Seol-mi, pensando, diz: eu sei do que ele está falando. Com certeza, da perspectiva do Sivu, tudo isso parece uma catástrofe sem sentido. Mas, o nome do Sivu já está na lista dos yokais. Independente de sua própria perspectiva, ele já é um residente definitivo do mundo yokai. Deixando o certo e o errado de lado, violar regras como essa levará às piores consequências. Para o Sivu e para aquele seu amigo xamã também. Eu preciso resolver isso de alguma forma antes que a situação piore. Para garantir que nenhum de nós se machuque, eu vou pegar o Sivu e fugir. Mas, eu realmente consigo fazer isso? Só de sentir a sua energia, eu consigo dizer que ele é alguém forte. Se fosse seu Eva ou Goiú Popó, eles não se importariam, mas eu... não, mesmo que eu não consiga, eu não posso deixar de fazer algo. Seol-mi se prepara para atacá-lo, mas antes diz para ele: sinto lhe informar, mas como sua guardiã, eu levarei Choi Sivu comigo. Yushin, olhando para ela com a espada em mão, fala: se você prefere ignorar meu aviso. Ao falar isso, ele é chutado por Sivu para longe. Em seguida, com sua mão rápida, Sivu pega a espada de Yushin da mão dele, deixando-o surpreso. Com a espada de Yushin em mãos, ele fala: oh, que intrigante, o que está escrito aqui tem algum significado. Após perder a sua espada para Sivu, Yushin, pensando consigo mesmo, diz: ele está sendo controlado por magia? Hipnose? Manipulação? Não, não parece com nada disso. Após pensar, Yushin grita, dizendo: Sivu, o que diabos você está? Sivu interrompe o que ele estava dizendo para falar: eu não sei sobre as chacinas, mas acredito que a frase um yokai movido pelo poder e pela carnificina, que até mesmo devora sua própria espécie, é mais correta. Yushin, começando por mim, eu já devorei alguém. Ao escutar aquelas palavras, Yushin fica completamente chocado. Sivu continua falando, com um tom sério: falaram que era um yokai que teve seus direitos retirados, mas eu não sei ao certo. Independente disso, eu matei alguém vivo, para me proteger e proteger aqueles que estavam à minha volta. E, no futuro, eu também pretendo fazer a mesma coisa. Eu não tenho intenções de machucar humanos ou nada assim, mas concordei em devorar yokais que podem ser mortos para me tornar mais forte. Após ouvir as palavras dele, Yushin fala: mas não há necessidade de ir tão longe. Minha família, não, até mesmo com minha força, posso garantir que você e sua mãe estarão seguros o suficiente daqui a 6 meses. Sivu solta a espada da mão, deixando-a fincada no chão, e segue dizendo: sim, Yushin, continuando o que eu disse anteriormente, eu vou falar mais uma coisa. E, com um sorriso no rosto, ele fala: eu vou me tornar o rei yokai. Isso surpreende tanto Yushin quanto Seol-mi. Chocado após ouvir o que ele disse, Yushin fala para ele: você perdeu a cabeça? Você sabe direito o que é o rei yokai e o que você está dizendo? Sorrindo, Sivu responde:
Bem, se você está perguntando se eu sei com detalhes, eu não sei muito o que dizer. Mas, sabe... Apertando sua mão com força, ele continua dizendo: eu sei que tenho uma oportunidade de tentar. Porque, se eu tiver sucesso, não haverá necessidade de o mundo ter uma mudança tão grande assim. Ei, não faça essa cara. O que eu posso fazer? As coisas acabaram ficando assim. Eu não sei se isso vai dar certo ou não, mas, quando é que eu fugi de coisas assim? Ao invés de só ficar parado, é melhor para mim continuar tentando até algo acontecer. É o que eu penso. Eu quero tentar, vou tentar. Ao dizer o que queria, Sivo fica com a expressão séria e tensa, e a boca cerrada. Yushin pega a sua espada, que está fincada no chão, e diz: eu entendo, seja você um yokai ou um humano, se sua decisão for firme, eu não tenho o direito de forçar a minha decisão sobre você. Mas, se você continuar a viver como um yokai e cruzar a linha, eu vou te eliminar sem piedade. Sivo concorda com ele, dizendo: suponho que sim. Se você fizer isso, deve ser porque eu realmente fiz algo pelo qual eu deveria morrer. Yushin pega sua máscara do chão e pergunta para ela: ei, guardiã, qual é o seu nome? Ela responde dizendo: Soumi. Sou confiada à promissora posição de mensageira pelo juiz yokai divino da península de Tenis. Yushin coloca a máscara no rosto e fala: certo. Peço desculpas por interferir excessivamente em assuntos entre vocês, yokais. No entanto, escutei que até mesmo entre vocês existem leis e direitos que devem ser respeitados. Se esse cara bem aí, não receber essa garantia e for injustamente ferido ou morto, então eu, colocando em risco minha posição de xamã, matarei todos os envolvidos, sem poupar ninguém. Até a próxima. E não se preocupe sobre a situação da sua mãe. Após ele dizer isso, vai embora. Soumi fica aliviada ao vê-lo ir embora e, com lágrimas nos olhos, fala para Sivo: eu estava realmente nervosa, eu pensei que ia morrer. É a primeira vez que eu encontro um xamã, todos eles são assustadores assim? De repente, surge alguém dizendo: esse não é o caso. Esse sujeito parece ser um caso particular, mesmo entre os xamãs. Após ouvir isso, Sivo olha para ver quem é, e Soumi faz o mesmo. Ao reconhecer a voz, ela diz: Goiú Popó, você me seguiu. Ele responde: eu não tive escolha a não ser te seguir, agora eu entendi o que estava passando na sua cabeça naquela hora. Mesmo sem saber o quão forte era o oponente, ou quantos eram, você corajosamente veio até aqui. Mas, mesmo que o oponente fosse moderadamente forte, você poderia ter sido completamente devorada sem tempo para reação. Soumi fica pensativa após ouvir as palavras dele. Em seguida, ele olha para Sivo e pergunta: ah, você é aquele meio goblin? Sivo, um pouco surpreso, responde: olá! E o narrador começa a falar. Dentre os yokais, aqueles com origem animal são conhecidos como bestas yokais. Na maioria dos casos, eles carregam a forma e os instintos de animais que podem ser considerados seus ancestrais. À medida que seu status como yokai se eleva, não apenas conseguem se disfarçar como humanos, mas também suas formas originais passam a se distinguir cada vez mais de suas origens. As classes ou yokais desse tipo são chamados de bestas fantasmas. E além disso, existem aqueles que... Sivo fica chocado ao ver algo. O narrador continua falando: transcenderam ainda mais as suas origens. No passado, eles eram chamados de bestas divinas, sendo adorados por humanos e yokais. Ele cumprimenta Sivo com um leve sorriso e diz: prazer em conhecê-lo. Meu nome é Goiú. Uma das pessoas que você terá que derrotar para se tornar o rei yokai. E esse é Goiú, representante do clã Tartaruga Negra. E assim termina o capítulo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Até o próximo vídeo.